Olá, pessoal! Estudaremos a Lei Orgânica do município de Valença. Estudaremos em parte, por se tratar de um conteúdo extenso. Eu não irei abordar toda a Lei Orgânica, tá? E sim aqueles artigos que eu considero mais importantes, que eu vejo sendo cobrados mais em prova. No entanto, vocês fiquem à vontade para fazer o estudo completo. A ideia aqui é facilitar o seu estudo, ok? Bom, em breve eu também estarei disponibilizando um simulado contendo 50 questões sobre essa temática. Quando ele estiver pronto, eu colocarei aqui o link na descrição do vídeo, ok? Vocês podem ficar acompanhando aqui através dessa sequência de vídeos sobre esse tema. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de Valença, falando agora sobre o artigo 13. Bom, esse artigo ele fala sobre as competências privativas de quem? Do município de Valença. Competência privativa é aquela que é designada para um determinado ente federativo. Nesse caso aqui, estamos falando do município de Valença. Então, quais são as competências privativas desse município? Quando falamos de município, estamos falando do âmbito local, tá? Então, tudo que for interesse local compete ao município. Também suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, se porventura for necessário, sim, o município ele vai suplementar, vai suprir alguma legislação que seja do âmbito federal, a nível nacional, ou do âmbito estadual. Também elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. Esse plano diretor é um instrumento que visa organizar o território urbano, no caso aqui, do município de Valença. Então, esse instrumento de organização e de planejamento do solo urbano, ele vai ser elaborado pelo município. Também criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Então, o distrito, para quem não lembra, engloba aí um ou mais bairros, é uma forma de organização. Bom, e aí o município de Valença pode, decidir por criar um novo distrito, juntar outros bairros e formar um distrito, reorganizar algum distrito e até mesmo suprimir, fazer com que um distrito ele deixe de existir, tá? Isso, claro, que deve ser observado a legislação estadual. Também compete privativamente ao município de Valença manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Bom, a prioridade no atendimento, no oferecimento do ensino fundamental, fica a cargo do município. Já a prioridade no oferecimento do ensino médio fica a cargo do Estado. Não significa que eles não possam oferecer, também o município oferecer o ensino médio. Pode, mas aí seria uma forma de complementar, de colaborar, de suplementar. Mas a prioridade do município é o ensino fundamental. E aqui deixa claro isso, porque fala que compete, privativamente ao município elaborar programas que sejam voltados ao ensino fundamental. Ele coloca também a educação pré-escolar, que faz parte da educação infantil. E a educação infantil ela é composta, de creche e pré-escola. Também compete privativamente ao município de Valença elaborar o orçamento anual, a lei de diretrizes orçamentárias e plurianual de investimentos. Então, tudo que estiver voltado para a questão orçamentária, questões envolvendo finanças, questões envolvendo destino de dinheiro público. Qual será o destino desse dinheiro público em relação, a programas que se voltem à população, a políticas públicas, por exemplo. Então, questões envolvendo, esse planejamento, leis voltadas a diretrizes orçamentárias e investimentos, compete privativamente ao município. Também instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas, prestar contas e publicar balancetes até 30 dias do encerramento de cada mês. Então, esse recolhimento dos tributos, das taxas, dos impostos, compete privativamente ao município de Valença, assim como dar destino às suas rendas, e dar transparência a elas, prestar contas a quem? À população. E aí essa prestação de contas, a publicação de balancetes tem que acontecer até 30 dias do encerramento de cada mês. Então tem um prazo também para ser feito. Também fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos, tá? Então todas as questões envolvendo como vai ser feito esse recolhimento de tributos, um monitoramento desse recolhimento, como é que vai ser feita essa cobrança, é competência, no caso aqui, do município.
Também dispor sobre a organização, administração e execução dos serviços locais, né? Se está no âmbito local, é competência de quem? Competência do município. Também dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos. A alienação, para quem não lembra, é a transferência de um bem público a terceiros, tá? Então, tudo que envolva nessa administrar e também como é que vai ser utilizado um bem público e se esse bem público ele será transferido para um terceiro, isso é competência do município. Também é competência privativa do município de Valença organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos. Organizar o quadro é o quadro de funcionários, tá? Então, fazer uma forma de escalonar esse quadro em níveis, por exemplo, de uma mesma profissão tem vários níveis, né? Tem diferentes carreiras também. Enfim, então essa organização compete ao município e também estabelecer o regime jurídico único, né? É aquele regime que vai conter todas as normas, direitos e deveres dos funcionários públicos, no caso de Valença. Também compete privativamente ao município de Valença organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais. Então, o município ele pode prestar diretamente um serviço público local ou ele pode terceirizar essa função a uma empresa, né, a nível de concessão ou permissão. Normalmente o transporte coletivo, né, ele é uma concessão pública, né? Então faz ali um contrato e transfere essa obrigação, a prestação do serviço a essa empresa. Mas claro que o município ele tem que monitorar e fiscalizar os serviços. Também compete privativamente ao município de Valença planejar o uso e ocupação do solo em seu território, especialmente em sua zona urbana. E para isso ele faz uso de um instrumento, né, de planejamento urbano que é o plano diretor, né? Também compete privativamente ao município de Valença estabelecer normas de edificação, loteamento, arruamento e zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território, observada a lei federal. O que está querendo dizer aqui? Que tudo que for relacionado a lotes de terra, como é que esses lotes de terra serão distribuídos, se vai ter uma pavimentação ali, se vai ter um arruamento, né? Ou seja, a construção de uma rua, de uma estrada, também como é que vai acontecer o planejamento urbano, né? Esse zoneamento em zonas, por exemplo, zonas envolvendo áreas de indústria, enfim. Tudo isso compete ao município de Valença privativamente. Também compete privativamente ao município de Valença conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros, tá? Então, se alguém vai prestar um serviço comercial, por exemplo, vai abrir uma loja, né, vai abrir uma padaria, uma papelaria, enfim, um supermercado, qualquer que for a finalidade ali, tem que possuir uma licença para instalar o seu empreendimento, uma licença para funcionar, para operar e até mesmo uma licença prévia ali para poder planejar, para dizer a viabilidade do seu empreendimento. Então depende de licenças, né, tanto de localização quanto de funcionamento. Também compete privativamente ao município de Valença cassar a licença que houver concedida ao estabelecimento que se torne prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança e aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento. Conceder uma licença, o poder público conceder uma licença, ela não é eterna, tá? Se por acaso aquele estabelecimento ele infringiu alguma norma, ele deixou de ser conveniente serviço público, ou ele está causando um desconforto à sua população, em termos de segurança, em termos de higiene, em termos de saúde, está colocando a população, né, em risco no que diz respeito à saúde, ele pode sim ser cassado, né? Essa licença ela será cassada e será cessada a atividade ela deixará de acontecer e até mesmo o estabelecimento ele pode ser fechado. Também compete privativamente ao município de Valença estabelecer servidões administrativas que sejam necessárias à realização de algum serviço, inclusive a dos seus concessionários. A servidão administrativa é uma forma que o poder público tem de fazer alguma intervenção numa propriedade que seja privada, por algum motivo que seja um motivo pertinente e que envolva o bem-estar da população. Vamos colocar assim, por um motivo de força maior. Por exemplo, é necessário passar uma fiação elétrica no território de um indivíduo. Aí vai ter essa situação de ter essa servidão administrativa nesse território.
Também adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. No caso da desapropriação, aí o poder público ele toma para si um território privado, tá? E aí, claro que indeniza aquele proprietário. É diferente, né, da servidão. A servidão, aquele bem privado, ele vai servir a uma situação pública. A desapropriação não. Nesse caso, o poder público ele vai tomar para si uma propriedade privada. Também regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso comum. Bom, então nesse caso, né, o município de Valença, ele vai regular questões que envolvam, né, o bem público de uso comum. Nesse bem público, quais são as condições, se está oferecendo boas condições de uso, como é que está sendo a disposição desse bem público, o traçado dele, né, que seria a demarcação de funcionamento, né, de ocupação desse bem público. Exemplos, né, de bens públicos de uso comum são as ruas, as estradas, as praias, as praças, por exemplo. Também compete privativamente ao município de Valença regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. Os logradouros públicos, né, são os locais que são destinados para que a população desfrute, né, por exemplo, praças, jardins. E a utilização desses logradouros ficará a cargo do município, né, especialmente aqueles que estão, né, na faixa do perímetro urbano. E no caso, né, do transporte coletivo, será determinado o trajeto daquele transporte, por exemplo, daquele ônibus, né, e também os pontos de parada. Também compete privativamente ao município de Valença fixar os locais onde os táxis ficarão e também os demais veículos, locais de estacionamento. Também conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxi, fixando as tarifas que serão cobradas por esses transportes, tá? Também fixar e sinalizar as zonas de silêncio de trânsito e tráfego em condições especiais. Zonas de silêncio, né? Zonas que você não vai ter aquele ruído, aquela poluição sonora que nós temos em área de intenso trânsito, né? Também disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. Então, tudo isso tem que ser determinado. Qual vai ser o limite, né, de tonelagem que aquele veículo ele pode circular que não cause nenhum tipo de acidente. Isso tudo tem que ser planejado e estabelecido pelo poder público, aqui no caso do município. Também tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária quando houver, né? Então, a estação rodoviária, né, é o local onde ficam ali os ônibus, por exemplo, né, onde tem ali uma fiscalização. Então, tornar obrigatória essa utilização. Também sinalizar as vias urbanas, as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização. Então, as vias urbanas elas devem ser sinalizadas, tá? Também como uma forma de segurança, também para dar fluidez ao trânsito. Também prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Então aqui falando de limpeza urbana, né, promover locais de coleta também de lixo, né, e de outros tipos de resíduo. Também ordenar as atividades urbanas, fixando as condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas federais pertinentes. Então, as atividades urbanas, tá? Elas têm que ter um ordenamento, tem que ter um planejamento. Até que horas uma loja ela pode funcionar? Ela pode abrir determinado horário e ela pode funcionar até determinado horário, por exemplo. Uma indústria, ela não pode funcionar até determinado horário, porque ali, por exemplo, é um horário de silêncio, um horário que vai comprometer a qualidade do sono daquela população. Um exemplo, tá? Então, isso vai ser regulamentado pelo poder público. Também dispor sobre serviços funerários e de cemitério. Também regulamentar, licenciar, autorizar, fiscalizar questões envolvendo anúncio, cartazes, e-mails de publicidade, propagandas, tá? Então, questões envolvendo propaganda também são regulamentadas pelo poder público. Né? Você fixar um cartaz numa via pública, isso tem que ser regulamentado. Também prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, tá? Ainda que seja mediante convênio, tá? Com uma instituição especializada. Então, prestação de serviços de emergência hospitalares também é competência privativa do município de Valença.
Também organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa, tá? Para conter qualquer possível dano ao interesse público, por exemplo. A ideia aqui é que se tem uma fiscalização, né? Que se tem uma limitação de velocidade, por exemplo, para poder evitar qualquer tipo de dano. A ideia é preventiva. Também fiscalizar nos locais de venda peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros agrícolas alimentícias, tá? Então verificar as condições de higiene, né? As condições de validade, por exemplo, de qualidade de alimentos. Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias que sejam apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. Então, se aquela depósito e venda de animais está acontecendo de acordo com, né, dentro da lei. E também aquelas mercadorias que foram apreendidas em operações policiais, por exemplo, como é que está sendo depositado isso? Também compete privativamente dispor sobre o registro de vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de quem possa ser portador ou transmissor. Então a ideia aqui, né, é prevenir contra possíveis doenças, né, e erradicar, eliminar com moléstias, com doenças, né, nas quais alguns animais possam acabar sendo vetores, né? Então, para isso, você vacina esses animais. Também compete privativamente ao município de Valença estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos. Também prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde da população. Então, a saúde, que é um serviço básico, deve ser oferecido pelo município, mas pode sem contar com uma cooperação técnica dos demais entes federativos. Também promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, tudo que faz parte do patrimônio histórico e cultural de Valença deve ser protegido pelo poder público. Por exemplo, né, obras de arte, igrejas e também rituais, danças, enfim, tudo que faz parte ali daquela cultura, né, tudo que é patrimônio cultural e histórico deve ser preservado pelo município de Valença. O município de Valença, privativamente, deve promover alguns serviços, como mercados, feiras, matadouros, também construção e conservação de estradas e caminhos municipais, transportes coletivos e estritamente municipais, né, que sejam apenas do município, e iluminação pública. Também regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso do taxímetro. O taxímetro tem que ser regulamentado, não é de acordo com o que o motorista do táxi deseja. Tem que ter um parâmetro já estabelecido para que você inicie ali e a taxa seja cobrada. Por isso, a importância do uso do taxímetro. Também assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. Então, se for necessário um documento, uma certidão, que esclareça alguma situação, que faça com que alguém seja defendido de alguma coisa, de alguma acusação, aquela certidão ela se faz necessária. Desse modo, compete sim ao município expedir essa certidão, que vai ser solicitada uma repartição pública. Também compete privativamente ao município de Valença disciplinar os depósitos ou armazenagem de carga e descarga no perímetro urbano, para que tudo aconteça da forma mais segura possível. O parágrafo 2º fala que questões envolvendo a criação da guarda municipal, que vai conferir ali defesa, uma força auxiliar para proteger o município, os serviços, os bens daquele município, a criação da guarda, quem vai estabelecer essa criação será uma lei complementar. Vamos dar sequência às nossas questões, lembrando, né, que eu disponibilizei para a venda um PDF contendo 50 questões sobre a Lei Orgânica de Valença, assim como combos com valores promocionais, contendo também o regimento interno da Câmara de Valença e também o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Valença. Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Lembrando também da importância de pausar o vídeo e analisar a questão com calma. Vamos lá. Compete privativamente ao município de Valença algumas ações, exceto, letra A, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Letra B, instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas. Letra C, prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços, sendo vedada a realização de convênio com instituição especializada. E letra D, disciplinar os depósitos ou armazenagem de carga e descarga no perímetro urbano.
Bom, nós vimos no artigo 13 da Lei Orgânica, que é um artigo muito extenso, que fez com que o vídeo fosse ocupado somente por esse artigo, né? Que compete sim ao município de Valença privativamente prestar assistências a emergências médico-hospitalares de pronto-socorro. Isso pode acontecer mediante seus próprios serviços, ou ele pode sim firmar convênios com instituições que trabalhem com essa finalidade, tá? Portanto, a letra C é a nossa exceção e a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, como por exemplo, as playlists da Banca IAN, tá? Que tem questões sobre português, né? Questões que foram formuladas por essa banca comentadas e resolvidas, assim como a parte de educação, que se for, né, se o seu concurso, se o seu cargo for de educação. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.